Zoneiudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, Sport Comedy na veia, rapaz. Não é um sonho, realmente aconteceu. Yuri Alberto marcou 2 vezes. E acredite se quiser, o Corinthians conseguiu golear um adversário. E a vítima foi o Argentino Júnior, que veio ao Brasil no duelo pela Copa Sul-Americana. E levou a pior. O gol que abriu o placar saiu do atacante Yuri Alberto, que subiu sozinho, livre de marcação, para de cabeça, guardar a bola no fundo da rede. Depois quem apareceu foi o Wesley, para marcar um golaço onde o goleiro, além de errar na saída de bola, deixou o jogador à vontade para dar só um tapa por cima, para marcar o gol mais bonito da partida. No terceiro, Yuri Alberto, que estava imparável, aproveitou a falha do setor defensivo. O jogador chegou primeiro na bola, para em seguida só tirar do goleiro, para guardar seu segundo gol. Veja novamente, a chance só foi criada graças à disposição do jogador, que pode ter 1000 defeitos, mas desistir da jogada não é um deles. O atacante pressionou o adversário, que se atrapalhou dando a oportunidade, que não foi desperdiçada, e o gol que fechou a goleada, saiu dos pés de Fausto Vera, que mesmo sem muita qualidade na jogada, a bola acabou sobrando sob medida, para de direita, fazer um golaço. Salve, gente, diga-se de passagem, começando a edição do Sport Comedy de hoje, que ontem não teve jeito da gente fazer, mas para falar do Corinthians, que passou o trator em cima da equipe argentina, o Argentino Júnior, Corinthians 4-0, diga-se de passagem. O Corinthians ontem teve 2 gols do Roberto, um do grande Wesley, e o Fausto Vera fez gol, irmão. Aleluia, diga-se de passagem. Que vitória do Corinthians, rapaz. O Corinthians passou o trator, jogando muito, fazendo um grande jogo taticamente. Um primeiro tempo sensacional do Corinthians. O segundo tempo o Argentino Júnior criou alguma chance, mas não foi assim chances que deram sufoco no Corinthians. 4-0 pro Corinthians. O Corinthians jogou muita bola. E o Yuri Alberto, 2 gols. O Yuri Alberto não é craque, ele é esforçado. Ele é um jogador que se doa. É um jogador que o Corinthians está muito bem servido, que tem vontade, que mostrou ontem mais uma vez que tem que ser realmente elogiado pelo aquilo que faz, diga-se de passagem, e o Corinthians conseguiu fazer um grande jogo. E aí você vê o Wesley, mais uma vez um golaço, 2 gols do Yuri Alberto, aí o Fausto Vera fazendo gol. O Corinthians tem que jogar assim, marcando o adversário, a saída de bola, não dando espaço, como fez ontem, apertando o adversário, a saída de bola. O time argentino chegou no segundo tempo para dar trabalho para o Carlos Miguel, que agora provavelmente vai ser o goleiro titular do Corinthians. Mas é isso, tem que fazer isso todo jogo, apertar a saída de bola do adversário, como fez ontem. Não deu espaço, marcou, apertou o time argentino, que criou no segundo tempo as melhores chances, mas o Corinthians conseguiu fazer no final do jogo com o Fausto Vera. Fez 2 gols seguidos, um do Wesley e o do Yuri Alberto na marcação de bola. E isso é importante, isso é importante. Logo no começo o Yuri Alberto fez o gol de cabeça, aí depois o Wesley fez o segundo gol, encobrindo o goleiro, o Yuri Alberto faz o terceiro e depois o Fausto Vera no segundo tempo fecha o resultado. Que vitória do Corinthians, mas que vitória do Corinthians, para lavar a alma, diga-se de passagem, para vocês que secar. Agora o Corinthians pega o Racing do Uruguai aqui, e aí tem que fazer o resultado, jogando bem, fazer o que fez com o time do Argentino Júnior, que estava dando nos nervos, hein? O time do Argentino Júnior estava dando trabalho pro Corinthians. Mas o Corinthians, para mim, tem que priorizar as Copas. Priorizar as Copas. E contratar jogador, né? Diga-se de passagem que nós não temos jogador para fazer aquilo que a gente precisa. Peça de reposição, banco de reserva, jogador que resolva. É isso que eu venho falando aqui nos vídeos há muito tempo. E se você é novo no canal e não está querendo conversar, se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. O Corinthians é o Corinthians. E jogou demais. Fez um grande jogo, mereceu o resultado. O craque do jogo, Yuri Alberto. Diga-se de passagem, 2 gols, Yuri Alberto. É isso que se espera de você. Você é dentro da área. Jogando você, o Wesley e o Romero. Os 3 juntos. Esse é o ataque que o Corinthians tem que ter.
Aí o Ranieri jogando muito também. Félix Torres jogando demais. O Kaká, que é um zagueiro que falhou contra o Flamengo, foi muito bem também. Então é assim, o Corinthians tem que fazer isso taticamente. Aí o Hugo, que eu não sei por que está no Corinthians ainda. O Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Precisamos ainda. Precisamos de um centroavante. Até porque o Yuri Alberto fez 2 gols, que tudo está resolvido. Precisamos de um cara que faça gol. Então assim, algumas peças precisam chegar. Mas uma vitória importante para cima de uma equipe que costuma dar trabalho. Esse time do Argentino Júnior deu um problema ontem. O tal do Verón lá, que não é metade do que o Verón jogava, o Bruchita, mas é um jogador de qualidade, deu trabalho para o Corinthians ontem no segundo tempo. E aí você vê uma vitória importante, uma vitória para ganhar consistência, ao meu ver. O Corinthians consegue agora se embalar, se deixar esse jeito de jogar pronto. Esse é o Corinthians para o final da temporada, para não sofrer risco, priorizar as Copas. Vocês têm que priorizar as Copas. E o Ranieri joga demais, irmão. O tal do Ranieri ontem jogou muito. Breno Bidon também, o Wesley, o Romero. É um time que pode ainda ganhar com reforços, ganhar uma cara, diga-se de passagem. E o Corinthians é o Corinthians. Com relação ao Cássio, tá saindo pro Cruzeiro, tem que agradecer o Cássio. Vocês que criticam o Cássio, tem que lavar a boca com sabão. Tem que lavar a boca com sabão. Se não fosse o Cássio, o Corinthians estaria na Série B. O Cássio e o Romero. O Cássio e o Romero. E o Corinthians, para mim, briga pela Sul-Americana. Se contratar 2 ou 3 peças, briga pela Sul-Americana. Diga-se de passar. Conversar com o Casagrande. Casagrande, o que você achou do Corinthians ontem? O Wesley fazendo gol. O Yuri Alberto fez 2 gols. O que você acha desse Corinthians? Tá pronto o Corinthians? Grande Casagrande. Boa noite, Neto. Bom dia, né? Perdão, eu tava dormindo. O Corinthians ontem fez um grande jogo contra uma equipe que realmente é difícil, que dá trabalho, que sufoca o tempo todo. E o Corinthians não. O Corinthians fez o que fez com o Fluminense. Resultado foi uma grande vitória, importante para o Corinthians realmente se recuperar daquilo que tem feito no Campeonato Brasileiro. Como você disse, a Sul-Americana é importantíssima para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem que priorizá-la, principalmente ela e a Copa do Brasil, para poder estar na próxima Libertadores. Eu acho que eu priorizaria isso. Com relação aos jogadores, o Wesley e o Breno Bidon, são 2 jogadores importantíssimos nesse esquema do Corinthians. São jovens, dão velocidade e ditam ritmo de jogo. Com relação ao Ranieri, é sensacional ver o Ranieri jogando. É um volante que marca, desarma e sai para o jogo. Isso é importante. Com relação ao Cássio, eu acho o seguinte, tem que respeitar a história do Cássio no Corinthians. Um goleiro que ficou de 2012 a 2024 é muito difícil, mas é igual um ciclo. O ciclo de todos nós se encerra um dia. Então eu acho o seguinte, tem que respeitar e priorizar, porque o ciclo dele está acabando no Corinthians. Então assim, valorizar e ver que ele foi e é importante para o Corinthians. Se não fosse o Cássio, o Corinthians não era campeão da Libertadores, não era campeão do mundo, então, e não estaria na primeira divisão, porque o Cássio salvou o Corinthians no ano passado. Então assim, toda a sorte do mundo para você, Cássio. E muito obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians. Você está marcado no nome da história do clube como um dos maiores ídolos que tem, ao lado de Marcelinho, ao lado de Rivelino, ao lado de Emerson Sheik, entre outros. Então acho que o Cássio é um dos maiores da história do Corinthians. Essa é a minha opinião. Diga-se de passagem, eu também penso isso, Casagrande. Tem que respeitar a história do Cássio. Grande Cássio. Se não fosse o Cássio, o Corinthians estava na Série B. Se não fosse o Cássio, muitas vezes, ele sempre deu a cara para bater, irmão. Na vitória, na derrota, sempre foi o Cássio que aparecia. O Cássio não é mascarado não, irmão. Igual muitos estão falando que ele é mercenário, que está saindo por dinheiro. Ô, Vessone, você pegar e falar isso aí do Cássio, você tá de sacanagem, Vessone? Pelo amor de Deus, irmão. O Cássio foi um dos maiores e é hoje um dos maiores ídolos do Corinthians. Tem que respeitar. Tem que ser de passar. Vocês da imprensa, se não fosse o Corinthians, você estava desempregado, passando fome. Então vocês têm que respeitar o Cássio. Principalmente pela história dele. E pelo que ele é e pelo que ele representa. E o Corinthians é o Corinthians. Queiram vocês ou não. Sequem vocês ou não. E nós estamos classificados. Diga-se de passar. Pode purificar, jogar sal grosso, água benta. Diga-se de passar. O Casagrande, o Yuri Alberto, 2 gols ontem. O que você achou do Yuri Alberto?
O Yuri Alberto é sensacional, né? Um jogador que tem presença, né? De área, fez 2 gols, isso é importante para ele. Eu acho que ganha muita moral com relação a isso e vai ajudar muito o Corinthians no decorrer da temporada. Ele precisa disso, ele precisa ter essa vontade que teve ontem. Ele tendo isso, o Corinthians ganha muito e ele também, porque é jovem e é um jogador que pode dar muitas alegrias ao Corinthians. O Corinthians precisa de um 9, mas ontem o Roberto mostrou que ele é importante dentro da área. Diga-se de passagem, também o Wesley, que fez um golaço e que vai render muito pro Corinthians. Para você aí, o que você acha do Corinthians? Dá para brigar pelo título da Sul-Americana? Comenta aí, seu orelhudo, seus perna. Deixa um like e tamo junto. E para mim, Casagrande, para terminar, você acha que o Corinthians briga pelo título da Sul-Americana? Eu acho que o Corinthians precisa contratar algumas peças para poder brigar. Não só pela Sul-Americana, quanto a Copa do Brasil. O Corinthians não tem peças de reposição. Para mim, precisa ainda buscar jogadores que resolvam. Essa é a opinião. Não sei de vocês. Mas o Corinthians precisa de um jogador que faça o que o Roger Guedes fazia, o que o Jadson fez, Paulo Guerreiro, Emerson Sheik. O Corinthians não tem mais esse jogador. Precisa sim contratar para poder pensar em coisas grandes. Também penso dessa forma, Casagrande, porque se você não pensa em coisa grande, você não vai atrair coisa grande. Então isso é importante pro Corinthians. Deixa o like e tamo junto. E vamos que vamos tomar café, porque o Corinthians é o Corinthians. É nóis. Toca o hino do Corinthians, Cascão.